Olá, família! Como vocês estão? Finalmente a minha voz voltou e bora de resenha. Aqui vemos Ecos de Narciso, uma capa que você fala, que livro tranquilo, que livro de boa. Porém, foi uma leitura que me devastou, me machucou muito, né, pela vivência das situações e me marcou de um jeito que eu realmente favoritei. Bora resenhar comigo? Bom, família, o Ricardo, que é o escritor, né, do livro, ele me propôs, né, conhecer a história dele e foi muito, assim, engraçado. E teremos um papo aqui, já que temos tempo, né, no YouTube. Ele me mandou um e-mail e falou, Mayara, eu não sei bem se esse livro é muito a sua pegada, né? Porque antes de eu fechar qualquer publicidade, qualquer parceria, o meu critério tem a ver com o operandi, né? Tem a ver com o meu gênero literário, porque eu me recuso a falar sobre coisas que eu não tenho domínio, né? E aí o Ricardo me explicou que tem uma pegada bem existencialista, né, filosófica. E caso você não saiba, eu amo ler Bukowski, amo ler Dostoiévski, amo Clarice Lispector. Então, assim, eu curto filosofia real. E eu falei, não, Ricardo, eu acho que vira, né, ele me falou um pouco da história e eu topei. Quando eu comecei a ler o livro, eu não sei se vocês terão essa sensação, e a propósito, o livro está disponível na Amazon. Inclusive, se você for assinante do Kindle Unlimited, ele tá lá incluso, então aproveita. E eu não sei se vocês vão ter a mesma sensação que eu tive, mas nos primeiros 20% do livro, eu fiquei falando, bacana, legal, porém não estou entendendo qual que é a finalidade dessas informações, sabe? Na história, conhecemos o Pedro, que é uma pessoa bem profunda, né? Eu não consigo nem contar pra vocês tantas coisas que eu marquei nesse livro, tantas frases sensacionais e bonitas e incômodas, tá? Porque eu não sou o tipo de pessoa que gosta de livros de romance. Contudo, esse livro é um romance, mas um romance trágico, que é o tipo que eu gosto. Vocês vão entender por quê. Continuando, a gente conhece o Pedro e ele é uma pessoa comum, só que com várias coisas não resolvidas dentro dele. Familiar, amorosa, eu acho que como todo mundo, né, neste mundão de meu Deus. E o acaso faz ele reencontrar a Gabi. A Gabi, ela se divorciou faz pouco tempo e eles se encontram lá num hotel, num restaurante, prolongam a conversa que acaba virando em um remember, se é que você estava entendendo. E até então, aqui um parênteses, eu vou passando muita sensação do livro para vocês, porque foi isso que me marcou. Como ele me fez sentir várias coisas ao mesmo tempo. E o Pedro e a Gabi, eles têm um remember que realmente faz esse reencontro ficar marcado pro resto da vida dos dois. E o Pedro, ele começa a falar um pouco da Gabi, o quanto ele realmente nunca esqueceu ela, na verdade. E ele decide entregar para ela um documento com várias partes, contando determinadas coisas, né, por vez. E a Gabi não entende nada. Ela começa a ler e, tipo assim, você não entende nada, você leitor, a Gabi não entende nada, fica todo mundo muito perdido. Porque a gente não tá entendendo o que ele quer falar. A gente percebe que o Pedro quer contar alguma coisa e que essa coisa é muito séria, é muito grave, mas a gente não tá entendendo, né, o que de fato tá rolando. No meio disso tudo, do rolo dele, do rolo dela, a Gabi está em uma jornada de autoconhecimento, né? Eu acho que um divórcio, uma separação, ela
marca muito a pessoa de uma forma que ela não será nunca mais a mesma pessoa. E foi exatamente o que aconteceu com a Gabi. Porém, na cabeça dela, ela achava que ela era uma pessoa muito bem resolvida a respeito de tudo. E a gente também conhece até um pouco o grupinho dela. A Gabi, ela gosta de pintar, só que é uma coisa que ela parou de fazer, mas está querendo retornar e até pede para uma amiga pousar para ela. E a gente conhece uma história muito, muito embaçada, porque eu não esperava. A partir deste momento, eu diria pra vocês, uns 30% pra frente, eu fiquei desorientada. Eu gosto muito de ter esse contato com o escritor, né, quando ele me propõe a conhecer a escrita, a história, né, dele, o livro. E eu falava pro Ricardo, Ricardo, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Porque eu comecei a falar, gente, será que eu tô entendendo certo as coisas? Porque começa a ficar num ritmo tão surreal que você acha que, um livro, filosofia, Não, gente, pelo amor de Deus. Esse livro, ele engata numa velocidade, assim, de coisas acontecendo, que você fica muito assim, gente, como assim? E aí a história que eu tava falando pra vocês que foi o meu primeiro baque, é de uma amiga da Gabi que engravidou, né, sem esperar, foi uma gravidez não planejada. E ela não queria essa criança. E acontece, né, uma situação que faz a amiga dela amar essa criança mais do que tudo na vida. Claramente eu não vou contar pra vocês, eu não vou falar spoiler de livro, tá? Porque o intuito do Operandi jamais é mastigar as coisas pra vocês. É informar, realmente é informar, fundamentar histórias, mas quando eu falar de livro pra vocês, a minha intenção sempre vai ser fazer com que vocês queiram ler. E um recado aqui de coração, a gente nunca se arrepende de nenhum livro que a gente lê, sendo bom ou sendo ruim, porque ler é uma coisa que te enriquece, então você nunca vai sair perdendo por ler algo, mesmo que você goste ou não no final. Que não é o caso desse livro, tá? Que eu não esperava que eu ia amar. Eu achava que eu ia gostar, mas no fim eu amei esse livro. E acontece um negócio com a amiga da Gabi e com esta criança que eu fiquei desnorteada. Eu tive que pegar e falar assim, não, calma, que tá acontecendo? E aí a história entra num poço de intensidade tão grande. E, gente, não entendam filosofia existencialista, esses papos assim mais profundos, falar de dor, falar de trauma, porque esse livro, na verdade, é sobre como a nossa mente reage a um trauma. E eu não sei se o Ricardo não me informou de propósito este pequeno detalhe, mas o livro, na verdade, ele tem tudo a ver com o Operandi, e não só porque eu gosto de filosofia, mas porque, na verdade, a história principal desse livro é que a Gabi sofreu um abuso, o qual ela não lembra. E a mente realmente ela trabalha assim, tá, gente? Eu não sei se vocês já passaram por algum trauma psicológico muito grande ou algum trauma realmente físico, eu espero que não. Mas a mente, em determinadas circunstâncias, ela tranca esse fato para realmente proteger a nossa cabeça. É literalmente um mecanismo de defesa, tá? E isso não é uma coisa assim, o Ricardo... Não, existe. E é o que aconteceu com a Gabi. E o que o Pedro tem a ver com isso? Tem a ver que não, o Pedro, eu só vou adiantar para vocês que ele não foi o autor do abuso, mas ele tem tudo a ver com a situação. Uma que a Gabi não lembra o que aconteceu, como aconteceu e nem quem tinha feito. E quem destranca toda essa situação para Gabi é o Pedro através destes documentos. E vocês imaginem vocês receberem a informação de que você foi abusado por uma pessoa que não é desconhecida, eu não vou falar mais nada em relação a isso pra vocês, mas a pessoa não era um perdido na vida da Gabi e do Pedro, e o Pedro ele teve que tomar uma atitude em relação a isso. E é aí
que eu vi o que o Pedro estava querendo falar o tempo todo. Porque ele tá querendo falar o tempo todo desde a primeira página do livro. Quando você termina a história, você consegue pensar isso. E eu nunca vi um amor tão genuíno, tão forte, pelo menos em livro, que nem o do Pedro com a Gabi. O bizarro é que a Gabi, ela não consegue lidar muito bem, totalmente compreensível, né? Ela não consegue lidar muito bem com o fato de descobrir que foi abusada, descobrir quem foi, descobrir como foi e descobrir a presença do Pedro nessa situação toda. E ela acaba, inconscientemente, eu diria, no começo, expurgando toda essa frustração, toda essa ira, todo esse ódio de tudo que aconteceu com ela, com o Pedro. E lógico que, como nós não somos a vítima da situação, a gente consegue enxergar os dois lados, né? Mas a Gabi não, ela não consegue ser racional, né? E o Pedro, ele está disposto a todo tempo pagar o preço, se isso, de alguma maneira, ajudar a Gabi a superar, né? Isso. E qual que é a mensagem, uma das maiores mensagens do livro pra mim? Não tem como você se curar sem você sofrer. Não li essa frase do livro, não li de nenhum lugar, realmente eu tirei quando eu terminei assim o livro refletindo, e é uma frase que me arrepia, e é realmente muito verdade. A gente quer evoluir, a gente quer amadurecer, a gente quer crescer, a gente quer melhorar como ser humano, mas a gente quer fazer tudo isso sem passar pelo processo de sofrer. Porque se a gente parar pra pensar, aí eu vou filosofar. Se a gente parar pra pensar, desde o momento que a gente nasce com dor. Porque parto não é uma coisa, acho, muito confortável. Acho que nem pra mãe, eu ainda não sou mãe, então não sei. Mas dizem os médicos, os estudos, já li algumas coisas a respeito, nem para o bebê. É uma situação muito, assim, turbulenta. Então, assim, a gente tá sofrendo desde a hora que a gente chegou ao mundo. E a gente quer passar pelas situações da vida, quando a gente cresce, sem sofrer, e não tem como. E a gente precisa, muitas vezes, bater de frente exatamente com o que mais dói. Porque se a gente não bater de frente com o que mais dói, a gente sempre vai estar estagnado, a gente sempre vai ter um limite de suportar, e se alcançar esse limite, a gente fala, não quero mais, e vai ficar ali. Entendem o que eu tô falando? Eu não sei se é uma trip muito assim minha, mas eu sinto muito essas coisas. Eu já passei por algumas coisas na minha vida que eu tentei resolver fugindo, sabe? Contornando o problema. E não tem como. Eu não sei se vocês fazem terapia. Façam terapia, porque terapia é vida, tá? É vida. E eu acho que é por isso que muita gente foge de fazer terapia. Porque é um lugar que vai te incomodar antes de te curar. Você não vai chegar lá, vai falar as coisas, sua terapeuta ou seu terapeuta vai te fazer carinho, vai falar, ai, tudo bem, não sei o quê. Não! Você precisa entender o que tá doendo, você precisa entender aonde tá doendo antes de você colocar um band-aid. Entende essa metáfora? Mas é muito isso. E é exatamente essa história que o Ricardo traz pra gente. O que aconteceu com a Gabi durante o abuso, e principalmente o que aconteceu depois, né, que é sobre o livro, é necessário, porque senão a Gabi não seria a Gabi que ela precisa e conseguiria ser, sabe, atingir todo o seu potencial de pessoa e de mulher. E o Pedro, ele é assim, tudo, ele faz tudo, só que por métodos não muito ortodoxos, sabe? Então, se eu me colocar no lugar da Gabi, se eu não estivesse vendo as coisas de fora, eu acho que eu teria a mesma reação que ela, sabe? Mas, gente, é um livro que eu não esperava, a história eu não esperava que ia me fazer refletir tanto na vida, porque o mais sensacional de um livro é quando você consegue aplicar ele na sua vida. E esse livro, eu juro, gente, de 0 a 5 é 5, não tem nem o que pensar. Não é o tipo de livro que você vai ler, vou dar uma relaxada, agora vou ler. Não é bem exatamente, assim, essa sensação que você vai ter se você estiver lendo. Porque você vai ficar pensativa, você vai ficar assim, sabe, meio, cara, o que eu vou fazer? Não quero.
gente, vocês vão entrar numa viagem com vocês mesmos em relação a muitas coisas na sua vida, eu acho. Pelo menos isso aconteceu comigo. E tem frases aqui que eu juro, eu queria tatuar se eu tivesse espaço no corpo, porque é lindo, é lindo. Eu falei pro Ricardo que a escrita dele, além de ser muito profunda, é muito inteligente. Então, eu queria vir aqui falar pra vocês que é o tipo de livro pra qualquer pessoa, mas não é. Não é, você tem que ter um feeling, assim, você tem que ter uma sensibilidade e uma cabeça pra conseguir entender o propósito dele. Mas, assim, se você puder dar uma chance, que seja para conhecer esse tipo de livro, né, que é um pouco mais filosófico, né, um pouco mais dramático, se você estiver disposto e puder, eu recomendo de olho fechado. Não se precipitem, tá? Antes de acabar esse livro, porque eu juro, quando eu acabei, eu falei assim, beleza, eu vou reler. Eu até falei isso pro Ricardo, por DM. Eu falei assim, beleza, eu vou reler, porque eu estava em um momento muito delicado, eu tava passando muitas coisas assim, e eu falei pra ele, eu vou reler, porque quando eu tava lendo seu livro, eu tava me sentindo, tipo assim, no fundo do poço, mas tem uma frase que é sensacional, que eu vi em algum lugar, ouvi, eu não lembro da onde, mas que às vezes o fundo do poço pode ser o melhor lugar do mundo, porque não tem como você ir abaixo, né, da onde você tá, é só dali pra cima, mais ou menos isso o que fala a frase que eu ouvi. E é isso, gente. Eu não sei se eu viajei muito aqui, se eu consegui passar pra vocês a mensagem do livro, eu espero que sim, mas de verdade, eu vou estar deixando o link do livro aqui pra vocês na descrição. De verdade, leiam e depois vem me contar aqui nos comentários se eu fui muito dramática ou se realmente eu fui muito, muito certeira na indicação. Muito, muito, muito obrigada se você ficou comigo até o final. Não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo, por favor. Isso é vital pro canal e é dessa forma que o YouTube entende que você está gostando do conteúdo do Operandi. Caso ainda não seja inscrito, por favor, se inscreva aqui embaixo e nos recomende para todo mundo que você sabe que gosta do universo do Operandi. Chama geral para nossa comunidade True Crime. Caso role um upgrade seu com o canal, compartilhe os nossos vídeos. Mais uma vez, muito, 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 muito obrigada pela sua companhia. Eu fico por aqui. Um enorme beijo, um grande abraço. E se cuidem!